Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronald, esse é o canal Mentalidade de Investidor e aqui nós trabalhamos análise gráfica e alguns conceitos sobre mentalidade de investimento, onde a gente mostra os pontos exatos de entrada e os pontos exatos de saída para que a gente possa investir de forma tranquila e segura. Hoje eu vou falar com vocês sobre fractais. Já ouviram falar em fractais? Talvez seja um pouco confuso para quem seja muito iniciante, mas é um assunto bastante interessante, quase mágico, ok? Então vamos dar uma olhada no nosso gráfico para a gente poder entender um pouco o que são fractais. Será que eles podem prever o futuro para a gente? Vamos ver hoje se com fractais nós poderemos prever o futuro. Vamos lá então para o nosso gráfico? Vamos lá. Bom, eu tenho trabalhado aqui com vocês, não é? Sempre no gráfico diário. O gráfico diário é o tempo gráfico que eu mais gosto de trabalhar, né? Que fique bem registrado sobre isso, né? Nós estamos sempre falando aqui do DXY, começamos sempre falando do DXY, aonde eu fiz esse desenho. Observem o desenho que eu fiz. Esse desenho eu fiz já faz uns 4, 5 dias atrás, né? E ele está respeitando exatamente o desenho que eu fiz. Como é que eu fui capaz de prever esse movimento, né? Na verdade, não existe previsão no mercado financeiro, tá certo, gente? Quem disser que pode prever o futuro para vocês, está te enganando. Mas nós podemos sim aumentar as nossas probabilidades de acerto. A análise gráfica ela segue padrões, e esses padrões podem nos dar dicas de quais são os próximos movimentos. E para melhorar essa assertividade, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo, nós temos que, ao invés de ver aquele movimentozinho daquele momento, nós temos que ver, como o Stormer fala, a floresta. Nós temos que pegar uma lupa e ir para longe, ou pegar uma lupa e ir para muito perto. Tá certo? Muito bem, o que são fractais? Quando a gente trabalha com gráfico, nós temos diversos tempos diferentes. E um tempo pequeno, ele constrói os tempos maiores, tá certo? Então, observem aqui o Ibovespa, tá? Nós temos aqui no Ibovespa, onde nós falamos, né? Que nós fizemos essa acumulação em triângulo, rompeu, bateu exatamente no alvo, olha onde é que está aqui, ó. Vejam o vídeo de ontem e o de anteontem. Eu disse que ele iria parar aqui, ó, neste ponto. Ronald, ele parou exatamente no ponto que você falou. De onde é que você tirou isso? É um setup, tá certo? Relacionado a figuras gráficas. Toda vez que a gente tem um triângulo, tá? Nós temos aqui a base do triângulo, que é a altura do alvo, tá? Onde o preço costuma ir. Batendo aqui, este seria o alvo, tá? Isso não é um setup seguidor de tendência, isso é um setup para quem trabalha com pontos de entrada com alvos rápidos de saída, tá certo? Bateu o alvo e eu já teria realizado o meu lucro, tá? Então aqui ó, eu teria, né, comprado aqui o rompimento, por exemplo, comprado por aqui, teria saído aqui. Ah, 1,77% é muito pouco. Geralmente quem faz isso em tempos menores ou faz isso trabalhando de forma alavancada, tá certo? E não é o caso para a gente trabalhar aqui agora, tá? Eu quero mostrar a vocês o seguinte. Estão vendo esse gráfico aqui no modo diário? O que quer dizer um gráfico diário, gente? Cada candle desse representa um dia. Então, este candle é o dia de hoje do Ibovespa, que já fechou, né? 26 de julho. Esse aqui é o candle do dia 25. Esse aqui é o candle do dia 24. Esse do 23 e por aí vai, ok? Eu posso aqui fazer duas coisas. Eu posso pegar uma lupa e olhar para dentro desse candle aqui, ó. Dentro desse candle. Imagine agora, eu vou pegar um microscópio e olhar dentro desse candle. Quais serão os movimentos que construíram esse candle durante o dia de hoje? E para fazer isso, o que eu faço? Eu vou mexer com o tempo gráfico. Aqui em cima, ó, eu vou sair do gráfico diário e vou para o gráfico inicialmente de 1 hora. Mas antes, dê uma olhada para esse gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O gráfico subiu, acumulou e subiu novamente. Talvez tenha feito aqui, né? Uma onda 1, uma onda 2, estaria fazendo uma onda 3. Não expliquei nada de onda ainda para vocês.
São muitos conteúdos que a gente tem para falar aqui no canal, tá bom? Mas agora, olhando para esse gráfico, vamos para o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 1 hora. Olha só que interessante, tá certo? Pegamos aqui o gráfico de 1 hora, ó. Nós temos esta hora aqui, ó, 17 horas, 16 horas. Esse conjunto de candles, começando daqui deste, foram os candles que construíram o dia de hoje. Então eu poderia dizer, tá, que pelo gráfico de 1 hora, nós estávamos consolidados. Ele veio aqui, ó, uma subida, onde está aqui o alvo daquele triângulo, e ele consolidou aqui, tá certo? Se eu pegar agora o gráfico de 30 minutos, olha aqui, ó. Se eu pegar aqui o gráfico de 5 minutos, então cada candle desse, ele é composto por 5 minutos. Então, 10 horas da manhã, nós estaríamos aqui no gráfico de 5 minutos. Tá? 10 horas da manhã, ó, ele fez esse movimento aqui. Interessante, né? Muito bem. O gráfico, para ele subir ou descer, ele começa o movimento no gráfico de 5 minutos. Então, se eu estou vendo aqui um movimento nos 5 minutos, tá? Aqui pelo Ficube, ele está começando a juntar os legs e talvez esteja querendo fazer um movimento de alta nos 5 minutos. Esse movimento de alta vai para os 15, que vai para os 30, que vai para 1 hora e assim por diante. E aí a gente poderia ter uma ideia de que nós teríamos um dia de alta. Deu para entender? Então, se esse candle aqui, se eu estou numa tendência de alta no gráfico de 5 minutos, a minha tendência me diz que a minha probabilidade maior é que eu continue o movimento de alta nos tempos gráficos maiores. Então, se em 5 minutos está assim, vamos olhar aqui os 15 minutos. Ó, 15 minutos também, ó, tá com uma forte tendência de alta. Beleza. Nós aqui estamos agora no 1 hora. 1 hora também está com uma forte tendência de alta, tá? Na hora que essa tendência for acabar, ela vai acabar, tá certo? Lá começando nos 5 minutos. Então, por exemplo, se eu estou no gráfico diário, quero ter uma noção se essa tendência vai acabar, eu posso começar a olhar os tempos menores, tá certo? E ver se já está se construindo uma tendência de baixa. Como nós vimos, os tempos menores, o tempo de 5 minutos ele é um tempo muito curto, ele muda de ideia muito rápido. Mas o tempo de 5 minutos está aqui, ó. Fez uma forte tendência de alta e consolidou. Se em 5 minutos começar a ir para baixo agora, começar a fazer um pivô, vem para cá, ó. Se 5 minutos começam a fazer um movimento para cá, depois faz um movimento para cá, depois faz um movimento para cá, 5 minutos, eu já sei que esse movimento está acabando, e aí o gráfico de 30 minutos, o gráfico de 60 minutos vai sentir um pouco essa queda, e talvez seja uma reversão do movimento. Tá certo que 5 minutos é um tempo muito curto, tá? E ele fica indo para cima e para baixo o tempo todo, mas nos mostra uma ideia bem interessante. Será que deu para vocês entenderem isso? Ou seja, o movimento ele vai começar a construir nos 5 minutos, porque os 5 minutos é quem constrói o tempo dos 15 minutos. Cada candle desse aqui é de 15 minutos agora, né? Os 15 minutos constrói o tempo de 30 minutos e que constrói o tempo de 1 hora. Então, isso que são fractais. Nós temos o mesmo comportamento, tá certo? Nós temos figuras gráficas, as mesmas regras gráficas, da análise gráfica, que se aplica para o gráfico de uma semana, se aplica para o gráfico de 1 hora, que se aplica para o gráfico de 30 minutos, que se aplica para o gráfico de 5 minutos. É uma magia da análise gráfica. A mesma regra, ela se aplica para tudo. Então, se eu tenho, na teoria, as figuras gráficas, triângulo, retângulo, cunhas, né? No gráfico diário, eu também tenho esses movimentos nos gráficos semanais, mensais, 15 minutos, 5 minutos, ok? Porque o gráfico ele trabalha em fractal.
e um fractal constrói outro fractal, que constrói outro fractal, que dá origem a todo um cosmo de movimento, tá? Então, uma coisa bem interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Eu estou no gráfico de um dia, ok? Gráfico de um dia, ele está no Ibovespa, me mostrando, deixa eu tirar aqui as minhas mimas do Ficube, vocês vão entender melhor. Pronto, o gráfico de um dia, nós já vimos que ele vem nessa tendência de alta, tá? Ora, veja bem, o gráfico de 5 minutos, ele muda de ideia muito rápido, porque são tempos muito curtos, tá certo? Quanto maior o tempo gráfico, mais força vai ter aquele gráfico. Por que mais força? Imaginem o mar, tá certo? Se eu estou num jet ski é o gráfico de 5 minutos. Eu consigo correr rápido e eu consigo fazer manobras e voltar bastante rápido no jet ski. No jet ski eu passei por uma lancha. A lancha é um gráfico de 30 minutos. Repara que ela ainda é rápida, ela também faz manobras rápidas, tá certo? Mas não faz uma manobra tão rápida quanto o jet ski, ela é mais lenta. Então o movimento dela é mais previsível. E agora eu saí da lancha e entrei num barco grande. Seria um barco aqui seria o gráfico de 60 minutos ou de um dia. Ele vai ter um movimento bem mais lento e uma inércia bem maior para poder mudar de movimento. Os movimentos são mais previsíveis. Imagina agora que eu estou num transatlântico, ok? O transatlântico seria um gráfico semanal, por exemplo, o chamado Position Trade. Aquele movimento do transatlântico, ele é pesadão, ele é lento, mas você consegue ter mais previsibilidade e confiança no movimento que ele vai fazer, porque você consegue enxergar aquele movimento. Você tem um jet ski fazendo um zigue-zague, você não sabe se ele vai querer ir para a esquerda ou para a direita, ele está fazendo um zigue-zague. Agora, você não consegue fazer um zigue-zague num transatlântico, percebe? Aonde eu quero chegar com essa viagem toda que talvez esteja difícil para a cabeça de vocês? Se eu olhar aqui para o gráfico semanal, eu consigo ter um movimento, tá certo? Uma previsão do que o Ibovespa está fazendo de uma maneira muito mais segura. Então, por exemplo, o Ibovespa, tá, no semanal, ele está aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ele está numa zona encontrou uma zona de suporte nesta região, tá certo? Então, reparem que uma zona de suporte no gráfico diário tem uma força, no gráfico semanal tem uma força muito maior, tá certo? Então ele encontrou essa zona de suporte, ele encontrou essa zona de resistência aqui no semanal, tá? Inclusive nós estamos nessa zona de resistência, então eu posso usar o gráfico semanal, onde cada candle desse é construído por uma semana inteira, ou seja, aqui eu tenho 7 dias, aqui eu tenho 7 dias, aqui eu tenho 7 dias, para imaginar o que esse gráfico vai fazer. Se eu fosse apostar agora, eu iria dizer assim, o Bovespa, ele vai continuar subindo ou ele vai cair, tá? Pelo gráfico semanal, eu estou enfrentando uma zona de resistência. Isso eu não conseguia enxergar lá no gráfico diário. Agora, se eu for para o diário, talvez eu enxergue. Se eu for lá para o diário, vocês vão ver, ó, aqui para trás, com maior resolução, essa zona que eu estou falando, mas talvez ele não tivesse enxergado essa zona antes, tá certo? Então, no semanal, eu tenho duas indicações interessantes aqui para o Ibovespa, tá certo? Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Nós temos essa zona forte de suporte e uma zona aqui de resistência. Nós temos esse indicador de divergência que ele nos indica, ele nos dá umas pistas bem interessantes, tá vendo aqui, ó? Quando eu tenho uma divergência de topos, ó, aqui está subindo e aqui está caindo, tá vendo? Ó? O próprio indicador está mostrando para mim. Nós temos uma queda. Aqui nós temos uma divergência de alta, aonde eu tenho fundos aqui, ó, no mesmo nível e aqui eu tenho fundos mais altos. Eu ainda vou ensinar vocês sobre esses indicadores. Eu só quero mostrar que esse indicador aqui, ele nos mostra algumas coisas. Primeiro, divergências que podem nos dar dicas se nós vamos
cair ou subir, tá? E uma zona aqui em cima, que é uma zona que nós já estamos muito sobrecomprados, ou seja, compramos, né, já estamos aqui esticados, né, precisando respirar, ou seja, precisando de uma queda. Normalmente, quando o preço está aqui por cima, tá certo? Ele faz uma correção. E quando o preço está aqui por baixo, ele tem uma reação de alta. Vamos dar uma analisada. Isso é um gráfico semanal, mas se eu der uma retraída aqui, ó, toda vez que o indicador estava aqui, ó, ele bum, bateu. Depois ele veio, bateu aqui em cima, tá vendo? Ó? Corrigiu, bateu aqui em cima, fez uma divergência, caiu. Aí ele veio subindo, subindo, bateu, tá vendo? Ó? Bateu aqui em cima, caiu. E é assim que funciona. Então, neste momento, né, nós estamos com pouco espaço pelo indicador aqui de divergência, pouco espaço para subir. Quer dizer que vai cair agora? Não, não. Ele aqui, ó, lembre-se que é um gráfico semanal. Ele ainda tem espaço para subir aqui, tá? Eu posso ter mais 1, 2 semanas ou subindo ou consolidando. Mas nós já estamos numa zona de saída, vamos dizer assim. Caso eu tivesse comprado e não esteja seguindo aquele setup de média de 20, nem nenhum outro setup que eu mostrei a vocês. Porque quando eu estou seguindo o setup, eu sigo o setup, certo? Eu estou fazendo uma análise gráfica pelo Price Action para vocês entenderem o comportamento do preço, tá? Então, neste momento, nós temos aqui uma pista, que é uma zona no semanal de resistência, com um indicador aqui de divergência, né, o índice de força relativa, já lá em cima. Então, nós estamos, sim, próximo de uma pequena queda. Pode ser pequena ou pode ser grande. Quando eu digo uma pequena queda, é porque assim, próximo de uma correção. E aí, só no andamento do movimento, a gente vai saber se essa correção é maior ou não. Para ser maior, tem que fazer um pivô de baixo, tá? Mas nós estamos numa área, sim, tá certo? Uma área, vamos dizer assim, mais difícil do preço subir. Imaginem que se eu quisesse operar, uma das formas de você operar consolidação, tá? Deixa eu puxar aqui essa minha... botar aqui um pouquinho mais para cá essa minha zona. Repare que eu poderia ter comprado aqui não, né? Mas poderia ter comprado aqui, vendido aqui, comprado aqui, vendido aqui, né? Porque eu já tenho mapeado, né, esta área. Ronald, se o preço subir, ultrapassar essa zona de resistência e retestar ela como zona de suporte, ou seja, se ele fizer isso e segurar aqui, aí nós temos uma indicação muito forte de alta, tá, gente? Aí é lua. Eu estou no gráfico semanal, tá certo? Mas para isso a gente ia ter que esperar muitas semanas para ele subir, retestar. Uma das melhores formas é operar no gráfico semanal. As pessoas muitas vezes não operam no semanal porque não tem paciência. Porque você vai olhar o seu gráfico uma vez por semana apenas. Então eu recomendo, tá? Quando a gente quer operar no gráfico semanal, mas a gente tem aquela sede de operar, tá? Você dividir o seu capital. Por exemplo, se você confia no gráfico semanal, se você tem setups para o gráfico semanal, tudo isso eu ensino no meu curso, tá, gente? Como trabalhar com position trade, como trabalhar com subtrade e como trabalhar com day trade, tá? Eu não gosto de day trade, eu só ensino porque tem muita gente que quer saber, tá certo? Eu ensino a trabalhar com mercado futuros, tudo isso, mas eu não gosto. Para mim, nunca deu certo, eu só faço perder dinheiro com isso. Por isso que eu preciso trabalhar no gráfico diário ou no gráfico de position. Mas ensino todas as técnicas, tá certo? Inclusive, ensino ao vivo, tá? Mas olha só. Então, voltando aqui ao raciocínio, não é? Perdi aqui minha linha de raciocínio. Mas então, nós estamos numa área mais difícil, tá certo? Onde nós poderíamos agora ter uma correção. Se eu for aqui para o gráfico diário, bom, o gráfico diário, ele está me mostrando isso também, tá certo? Eu estou nessa zona de resistência. E repara que ele já veio aqui, ó. Ele já veio para essa zona, tá certo? De sobrecompra, ou seja, o preço esticado, já fez uma correção até o meio do canal, e aí o índice de força relativa, ele tem isso.
A forma correta de você trabalhar com ele é esta, tá? Quando você está numa tendência de alta, o índice de força relativa nesta configuração aqui, ele tende a ir lá para o topo e aí usar o meio do canal como suporte. Se ele perder o meio do canal, aqui o meio os 50% do índice de força relativa, aí nós teríamos uma queda talvez mais acentuada. Mas no momento ele está fazendo o comportamento normal de uma tendência de alta, tá certo? E aí a mesma coisa funcionaria, esses mesmos elementos gráficos funcionaria aqui, por exemplo, para 30 minutos, tá? Então repara aqui, 30 minutos. Ele veio aqui, ó. Veio subindo, subindo, subindo. Repara que ele veio daqui, ó. Deixa eu aumentar o gráfico. Ele veio daqui para cá, ó. Ele estava numa zona de sobrevenda, né? Fez uma divergência aqui, tá vendo? Ó? Preços no mesmo local. Aqui o índice de força relativa mais alto fez uma divergência e aí lançou a onda. A divergência é um setup, tá certo? Que a gente trabalha também. Lançou aqui a onda, veio para cima, ó, testou uma vez aqui em cima, testou duas, testou três e aí corrigiu, tá certo? Porque já estava sem fôlego para subir. Esta área mostra muito esta área de fôlego, tá certo? Então o que eu queria mostrar para vocês no gráfico de hoje, tá? É sobre como funcionam os fractais. Como o gráfico semanal, ele pode me indicar, tá certo? Quais são os movimentos para o futuro. Ou seja, se eu entrei aqui num movimento de queda no gráfico semanal, o diário não tem como subir. Você percebe isso? Ele vai subir, mas vai cair, tá? Então, o movimento, vamos dizer assim, mais forte, o movimento que decide, o transatlântico, o bichão grandão lá, ele vai me dizer, ó, fiz aqui um pivô de baixa. No momento que eu fiz esse pivô de baixa no semanal, não tem como o gráfico diário subir, tá certo? Ele pode ter subidas repentinas, mas ele vai cair. Então a gente já sabe que é uma área perigosa para estar comprado. É uma área que a gente deve estar de fora ou trabalhar vendido, tá certo? Então, as indicações do gráfico semanal nos dão grandes e valiosas informações para o gráfico diário. Vamos só dar uma testada aqui. O período foi esse aqui, ó. Este candle aqui foi 30 de janeiro, tá certo? E aí o semanal, ó, ele estava fazendo aqui, confirmando, tá certo? O pivô de baixa. 30 de janeiro. Se eu fosse lá para o gráfico diário, então aqui eu estou dizendo a você que em 30 de janeiro, eu estou dizendo a você que ele fez um pivô de baixa, não é? Estou confirmando aqui, e que não tem como você acreditar em altas no gráfico diário, tá? Então vamos dar uma olhada lá, desculpa, isso aqui, ó, 30 de janeiro e 6 de fevereiro. Se a gente for dar uma olhada no gráfico diário, vamos lá para trás. Olha aqui. Aqui, ó. É este período aqui, ó. 30 de janeiro, aqui, exatamente isso aqui, ó. Este período aqui. Tá vendo? Então, pelo gráfico semanal, eu conseguiria ter previsto este movimento de queda. Compreende? Sem usar indicador, sem usar setup, nem nada. Porque o gráfico semanal me mostrou que vinha fazendo um pivô de baixa que por aqui, às vezes, a gente não enxerga. Depois que nós fizemos esse pivô de baixa, ele encontrou a zona dele de suporte. E aí depois ele veio mostrando aqui, ó, um movimentozinho, ó, testou ó, o fundo, subiu, testou essa zona aqui como resistência, e aqui a gente teve a indicação, neste momento, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, tá vendo aqui, ó, ele bateu, subiu, veio para cá, ó, testou essa zona aqui, ó, como uma zona de suporte e subiu. Então o gráfico semanal, neste candle aqui, ainda mais com esse tipo de candle, que né, esse martelo aqui, mostrando uma força compradora muito grande nessa semana, ele nos dá uma indicação que a partir deste ponto era um bom ponto de compra no gráfico diário. No gráfico diário. É assim que se trabalha com os fractais. Aqui, ó. E de fato foi aonde veio a onda forte do Ibovespa. Tá bom?
Então, se eu estou aqui no gráfico agora diário e quero trabalhar no gráfico de 1 hora, o gráfico diário ele é um ótimo indicativo de qual é o movimento que o gráfico de 1 hora vai fazer. Neste momento, eu diria que nós estamos enfrentando aqui uma resistência. Então, eu apostaria com vocês que a tendência é que a gente faça uma correção pelo menos até aqui, tá certo? Pelo menos até esse fundo. Então, para quem opera no gráfico de 1 hora, eu não operaria na compra agora. Tá vendo? Seria esse o movimento que eu espero para o gráfico de 1 hora. Tá? Eu não operaria na compra, eu operaria na venda ou ficaria de fora. Tá certo? Então eu vou deixar essa seta aqui para que amanhã a gente possa ver qual é o movimento que vai fazer, se vai respeitar e se eu vou acertar junto com o acertei aqui no DXY e como acertei aqui também no IBOV. Tá certo, pessoal? Então é assim que se trabalha os fractais. Tempos gráficos maiores, eles podem nos dar dicas valiosas do que vai acontecer em tempos gráficos menores. E uma reversão, ela sempre começa pelo tempo menor até chegar no tempo maior. Ou seja, se eu estou subindo, tá, no gráfico semanal, para eu perceber que o semanal vai começar a cair, o gráfico de 5 minutos, o gráfico de meia hora, de 1 hora, tem que estar caindo. Os outros gráficos menores têm que começar a desabar, começa a desabar em cascata, de forma que isso atinge o gráfico diário e o gráfico semanal, para que a gente entre sim numa tendência forte de baixa no semanal. Tá? Então, olhando esses tempos, a gente consegue ter dicas do que vai acontecer sim no futuro. Claro, como eu falei, não estou levando em consideração aqui nenhum tipo de indicador, tá certo? Quando você opera por indicador com setup, siga o seu setup. Então, antes de terminar o vídeo, só repassando aqui as minhas moedas do Ibovespa, que eu mostro todo dia para vocês. Sinqia, tá aqui, ó. Tá vendo como a análise gráfica funciona direitinho? Eu desenhei já há alguns dias para vocês essa zona de resistência. Ele está batendo, tá certo? Esse é um sinal, né? Que ele vai tentar, ou ele vai desabar, ou ele vai romper isso forte. Não sei o que fazer, por enquanto minhas médias estão apontando para cima, estão bem bonitas. Então, não me estresso, já estou no lucro aqui faz tempo, deixa rolar, tá? Tampar, mesma coisa, tá certo? Ó. O gráfico aqui eu falei para vocês ontem virou. E Duque. Também não tem nada para fazer, tá tudo belíssimo. Show. Também não tem nada para fazer, mas reparem que eu também venho falando com vocês, ó. Ele encontrou essa zona, aí ó, houve uma força vendedora aqui, ele não conseguiu passar. Aí ele bateu aqui, força vendedora, bateu aqui, força vendedora. Bateu aqui, força vendedora. Bateu aqui, força vendedora. Ele está com dificuldade de passar dessa zona, tá certo? Então, pelo price action, se eu não estou usando, tá, um setup seguidor de tendência, eu já poderia sair por aqui no lucro e esperar ver se ele vai corrigir forte ou se ele vai romper, tá certo? Então, pelo price action, se eu não estou usando um setup seguidor de tendência, eu posso fazer isso. Como eu estou sim usando esse setup aqui da média de 20 com 50, eu não faço nada. Eu só faço o que ela me mandar, porque eu não consigo prever o futuro. Ah, Ronald, com fractal você consegue? Vamos olhar aqui o gráfico semanal dela. O gráfico semanal dela, ó, teve uma forte alta e está mostrando que está numa zona de resistência. Essa zona pequena que a gente desenhou, ela vem daqui, ó. De onde é que vem? Por isso que eu falei pra vocês, é bom olhar a floresta. Olha onde é que vem. Ela vem lá de trás, ó. Isso aqui foi uma zona de suporte, depois virou uma zona de resistência, e agora o preço está brigando de novo, tá certo? Por isso que é bom olhar de longe. E olha que isso aqui é gráfico semanal, tá? Eu voltei no tempo aqui, lá para 2022, tá bom? Então, e agora? Agora, nada para fazer, porque eu estou seguindo o meu setup, tá certo? Se eu for olhar o gráfico de 1 hora, o gráfico de 1 hora também não está me dando nenhuma dica, só que ele bateu e recuou, mas ainda está segurando nas médias. O gráfico de 1 hora, ele também não perdeu as médias, o que é um bom indicativo para a gente, tá certo? Vamos olhar aqui agora MRV.
MRV, firme, forte, linda, né? Não tem que fazer, se já está mais do que 99. E VEG também deu essa disparada, deu uma corrigida, mas nada para fazer. Tá certo, pessoal? Coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa aula. Coloquem nos comentários se vocês acharam muito difícil. Coloquem nos comentários se vocês querem que eu dê um curso gratuito agora, certo? No YouTube para vocês, ensinando como é que funcionam os candles, como é que funcionam os fractais, como é que funcionam as figuras gráficas. Eu começo a gravar esse curso agora, tá certo? E fazendo aula para vocês aqui. Escreva nos comentários. Se tiver pelo menos aí uns 100 comentários solicitando um curso grátis, eu faço ao vivo um curso grátis para você agora, tá bom? Então, vou parar a aula por aqui, já está bastante longa. Até a próxima aula, até amanhã e tchau, tchau.